Olá a todos, eu sou José Maciel, sou estudante do curso de Licenciatura em História da Faculdade Estácio de Sá, no Polo Recreio dos Bandeirantes, modalidade EAD, matrícula de número 20.200.7165659. E estou apresentando meu PCC da disciplina de Filosofia da Educação, da professora Viviane da Costa Lopes. E este trabalho tem por título Dialogando, Refletindo e Produzindo Conhecimento Reflexivo, onde nos foi proposto ter uma conversa com o professor de modo a entender sobre as práticas de ensino e o papel da educação na formação do sujeito, baseado então em 4 perguntas. E eu vou dar uma breve introdução antes de iniciar o assunto. A filosofia e a educação, elas formam um único processo. A filosofia é vista como um projeto educacional, onde faz a pessoa refletir e repensar as ideias dele enquanto ser, enquanto sociedade. E nós vemos isso em Sócrates, Platão, Aristóteles. Então a filosofia, ela fornece as bases do projeto pedagógico e a educação, então, é uma consequência da concepção filosófica. Eu entrei então em contato com o professor Paulo, professor de língua portuguesa que leciona em Satuba, um município próximo à capital alagoana. E a primeira pergunta foi a seguinte: qual o papel do docente na formação do sujeito? O professor Paulo, ele respondeu o seguinte, abre aspas, quando me deparo com o aluno, tento enxergar nesse aluno e tento fazer também com que ele enxergue que o papel dele através da educação vai ser de sujeito transformador, aquele que transforma a sua vida, aquele que transforma o ambiente em que vive e aquele que transforma o mundo. Fecha aspas. E ele finalizou a sua resposta dizendo, abre aspas, o papel do docente é tornar o educando um ser protagonista, fazer com que consiga enxergar a educação como algo que pode modificá-lo, modificar o ambiente em que ele vive e algo que pode modificar a sociedade como um todo. Fecha aspas. E dentro desse contexto, eu fiz a segunda pergunta. Quais são as principais reflexões acerca do aluno que o professor não pode nunca esquecer? E o professor Paulo respondeu dizendo que, abre aspas, eu trabalho muito com a questão do senso crítico, fazendo com que o aluno enxergue aquilo de forma crítica, fazer com que ele enxergue o problema, enxergue aquilo que o cerca e levante posicionamento crítico. A reflexão que o professor não pode nunca esquecer é fazer o aluno enxergar, criar e fortalecê-lo no sentido crítico. Eu acredito que com o senso crítico estamos um passo mais fácil para o progresso. O progresso em todos os aspectos. Fecha aspas. E ele concluiu sua fala dizendo, abre aspas, o que de forma alguma pode faltar é esse senso crítico. O que a gente não pode fazer é transformar o aluno em um depósito de informações descontextualizadas. É preparar o aluno para o meio social e fazer com que ele enxergue de forma crítica o mundo que o cerca. Fecha aspas. Foi feita então a terceira pergunta. Quais os pensadores lhe ajudam a compreender a condição dos sujeitos da educação? O professor Paulo respondeu dizendo que Paulo Freire resume tudo isso e acrescentou dizendo, abre aspas, a questão de saberes, né, onde não há mais nem menos saberes, a questão da importância da educação como segmento que modifica o mundo que nos cerca. Acredito que é o autor que consigo mais me identificar na proposta filosófica. Ver a educação com essa importância que ela tem de modificar o mundo. Todos os problemas sociais que nos cercam hoje partem desse princípio que é a educação. Com a educação, a gente resolve todos esses problemas sociais que nos cercam. Fecha aspas. E finalizando, então, a nossa conversa, eu fiz a última pergunta.
como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula. E o professor Paulo me respondeu dizendo, abre aspas, essa relação de professor-aluno, de escola-aluno, é uma relação um tanto conturbada. O que tento transmitir para os meus alunos, dentro dessas relações interpessoais, é que a escola não é um lugar de obrigatoriedade, não é uma prisão. Tento transmitir para eles que a escola não é uma penitenciária. Você não está ali para pagar uma penitência. E a educação é parte do princípio da autoaceitação. Você pode aceitar que você está no local e esse local vai ser importante para o seu futuro. A partir do momento que você não aceita a importância daquele local como um segmento para modificar o seu futuro, fica mais difícil. A primeira coisa que vejo com eles é a seguinte: a escola não é um presídio, você não está aqui obrigado, não está aqui por uma obrigação do sistema. Você está aqui porque você quer ou porque você precisa. E a necessidade, às vezes, fala mais alto do que o próprio querer. Então, dentro do contexto da sala de aula no dia a dia, tento transmitir que a sala de aula nada mais é do que uma simulação do mundo lá fora. A gente prepara o aluno dentro da sala de aula para lidar com o mundo lá fora, enfrentando os problemas, enfrentando as questões de coletividade, porque a gente vive num ambiente de coletividade. A escola é um ambiente coletivo em que eles precisam estar sendo lapidados ali dentro para conviver com o coletivo, que é muito difícil. Se para eles é difícil conviver num ambiente com cabeças, pensamentos, ideologias diferentes, crenças, gostos diferentes, fora da escola, do ambiente escolar, é bem mais difícil, bem mais complexo. Então a ideia é trabalhar com essa noção de coletividade, o respeito, verificando que aquele é um ambiente de prosperidade, lugar em que precisa estar à vontade, precisa ser valorizado para poder ser um agente modificador da sua própria vida. A ideia das relações interpessoais é fazer com que o aluno não veja a escola como uma mera obrigação, e não me veja como uma pessoa chata que está ali para fazer aquilo que vai de encontro a tudo aquilo que ele quer. Sou um professor e minha postura como professor frente aos alunos é simular situações bem semelhantes à vida aqui fora. Um exemplo aqui, onde acredito que você vai entender, é quando o aluno não entrega o trabalho. Então, eu não aceito em hipótese alguma. Uma segunda chance até poderia dar mediante a uma argumentação e uma fala que ele faça que possa me convencer, mas geralmente não dou chances. E por quê? Porque a vida aqui fora é assim. Então, tento fazer dentro das relações interpessoais uma simulação de como é a vida aqui fora. Sou professor de redação, professor de língua portuguesa e redação. E quando vamos trabalhar com temas sociais, é interessante, porque a gente vê a diversidade de opiniões, situações falando mais alto, e a ideia é justamente esta: simular a sala de aula como se fosse a vida aqui fora. Mas, como disse, não como um lugar de obrigação, e sim como um lugar em que ele vá e se sinta bem, num lugar em que ele tenha a noção de que ali ele vai mudar de vida. Fecha aspas. Então, concluindo meu PCC, a educação ela é uma ferramenta de mudança, né? Como diz uma frase, cuja é da autoria Nelson Mandela, que diz o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E essa mudança, ela vem de dentro para fora, né? E é feita de forma gradativa, mudando, moldando e transformando o sujeito em um cidadão e, consequentemente, mudando a sociedade e o ambiente em que ele está inserido. E essa mudança, ela começa no espaço educacional através dessa interação entre professor e aluno, como foi dito, né? Nessa relação onde o professor é o agente transformador e não o ditador do conhecimento. Bom, e essa conversa ela foi realizada através do WhatsApp por mensagem escrita e este foi o meu PCC da disciplina de Filosofia da Educação.